Opa, bom, Ninja Go é sem dúvida nenhuma um dos melhores desenhos Lego da história. Para muita gente o desenho acabou lá em 2013, na época em que Lloyd virou o Ninja Dourado e enfrentou seu pai numa batalha toda simbólica entre luz e escuridão. Mas e se eu te disser que aquele final ainda não é o final de tudo? Que ainda tem algo a mais pela frente? Pois é, Ninja Go de fato acabou, mas nós temos sua continuação, Ninja Go Ascensão dos Dragões. Ela já não é mais só sobre ninjas coloridos lutando contra vilões genéricos. A série virou toda uma outra coisa. Virou algo maior, mas ao mesmo tempo ainda é Ninja Go. Porque com o tempo, o Ninja Go parou de ser só um desenho qualquer, ele virou uma memória, virou uma grande referência que segue até os dias atuais. Todo mundo com certeza lembra dos bonecos, da música, do comercial da Lego com seus personagens favoritos, mas quase ninguém sabe o que vem depois. E cara, eu já te adianto que você vai se surpreender. De qualquer forma, recentemente o desenho voltou a ter um certo hype e uma imagem começou a circular pelo TikTok, depois foi pro Twitter e outras redes sociais. Essa imagem diz a respeito do estado de cada um dos personagens até o final da segunda parte da segunda temporada da Ascensão dos Dragões. Então vamos com calma aqui, da direita para a esquerda. Começamos com Jay, que agora é do mal. Nya, Zane e Lloyd, por sua vez, estão vivos. Mestre Wu está morto. Kai desapareceu. Garmadon está perdido. E Cole, bem, ele tá vivo, mas é gay. É o que diz a imagem, meu irmão. Essa imagem aqui definitivamente pegou muita gente de surpresa. Mas vamos lá, por onde eu começo? Pela parte onde Jay perdeu sua memória e foi forçado a lutar do lado dos vilões, ou aquela pequena parte onde o universo se dobrou sobre si mesmo. Eu poderia falar qualquer coisa aqui, mas não. Eu sei que você só quer que eu diga logo porque estão dizendo que Cole é gay. E tudo isso por causa de um Munce chamado Gel. Mas antes de mais nada, me diga aqui, você sabe o que de fato é um Munce? Eu acho que não, né? Então hoje eu vou te ajudar e explicar tudo o que aconteceu com cada um dos personagens principais de Ninja Go na sua continuação, a Ascensão dos Dragões. Explicar toda essa imagem que sim, está correta e falar também sobre tudo o que aconteceu na série até aqui. E sim, eu vou deixar a parte mais divertida para o final, então nem ouse pular direto para lá, tá? Eu garanto que você não vai se arrepender. Tá, eu acho que eu deveria começar explicando que o universo de Ninja Go meio que se dobrou sobre si mesmo. E isso é o que chamam de a fusão. A série revelou que Ninja Go é na verdade apenas um dos 16 reinos. Basicamente, nessa fusão todos se colidiram e se fundiram em um único e gigantesco universo, tornando o mundo de Ninja Go muito maior do que era antes. A fusão fez com que todos os ninjas se separassem entre esses novos territórios, e até agora nem todos os personagens foram encontrados de fato. Então o Kai foi um desses personagens que desapareceram nesse momento? Bom, na verdade, acredite se quiser, fora o Lloyd, que acaba sendo o centro de tudo aqui, o Kai foi o primeiro a ser encontrado. A parte na imagem onde diz que ele desapareceu foi no final da segunda parte da segunda temporada, onde aconteceu um evento chamado Bloom Moon. Durante esse evento, o vilão da série, Haas, abre um portal para libertar os 5 proibidos de uma prisão eterna. Esses tais 5 proibidos são um grupo de vilões que receberam poderes elementais e os usaram para espalhar caos e destruição sem fim. Por causa disso, eles foram selados dentro de um espaço entre dimensões, um vazio fora dos reinos que foram fundidos. Durante o ritual, Kai acaba sendo empurrado para dentro do portal em meio à batalha, e até o momento ele está perdido nesse vazio interdimensional, chamado de Espaço Sombrio, ou Nether Space. Na realidade, ele escolheu que o portal fosse fechado, justamente para impedir que o restante dos 5 proibidos escapasse e causassem ainda mais destruição. Mas infelizmente acabou sendo preso junto. E basicamente é isso que acontece com ele. É dessa forma que ele desaparece. Agora vamos falar sobre o Mestre Wu. E sim, de fato, infelizmente ele está morto. Quando a fusão aconteceu, Wu estava pesquisando um evento chamado Coalescence, ou Convergência. Algo que, segundo ele, não poderia ser parado de jeito nenhum. E adivinha só, esse evento acaba sendo justamente a fusão. Ninguém sabe onde o Mestre Wu estava, exceto por um espírito dourado que claramente é ele próprio. Ou seja, sim, ele morreu, mas de vez em quando até aparece por aí, com um tipo de presença espiritual. Ele chegou até mesmo a ajudar tanto Kai quanto Nya a reinicializar Zane no final da primeira parte da primeira temporada. E infelizmente isso é tudo que sabemos sobre ele até então. Agora sobre Garmadon, seu irmão, na imagem diz que Garmadon está desaparecido. Voltando lá para Ninja Go, a série original, ele estava junto dos ninjas no final da temporada cristalizados, mas se separou de todos quando a fusão aconteceu nessa nova série. Só que no caso dele tem mais uma camada da história. Dependendo de onde você parou de assistir a série, pode ficar confuso com as imagens que eu mostrei, porque no fim da segunda temporada, ele se tornou do bem após a batalha final contra seu filho, mas depois se sacrificou para trazer de volta os espíritos de uma antiga tribo das Serpentines, para impedir que o pior acontecesse. Com isso, a alma dele foi enviada para o Reino dos Partidos, basicamente o lugar para onde vão os mortos. Entretanto, lá na temporada 8, em Os Filhos de Garmadon, a série introduziu dois lados do primeiro reino, os Onis e os Dragões.
Os dragões, como vocês sabem, eu já expliquei no outro vídeo, têm o poder da criação e os Onis o poder da destruição. O primeiro mestre do Spinjitzu, pai de Wu e Garmadon, era descendente de ambos os lados, e por isso seus dois filhos também são. O Wu acaba puxando mais dos dragões, enquanto o Garmadon mais dos Onis. E os filhos do Garmadon, que são basicamente uma gangue de motoqueiros que idolatravam o Garmadon, trouxeram de volta apenas o lado Oni do Garmadon, o que significa que ele voltou sem sua parte dragão, sem sua parte da criação. Mais tarde, depois de todo esse evento, algumas temporadas depois, em Cristalizados, ele acabou sendo aconselhado por Vini e estava tentando se entender e melhorar como pessoa, tentando aprender como viver com um propósito, observando alguém comum, pacato e com uma vida estável. Atualmente ninguém sabe onde Garmadon está de fato, seu paradeiro é totalmente desconhecido e não há como saber se ou quando ele irá voltar à série. Falando agora sobre os novos ninjas, a imagem diz que Nia, Zane e Lloyd estão vivos. E sim, isso está de fato acontecendo. O Zane está vivendo tranquilamente, ajudando os ninjas e tentando manter o universo unido. Nia também está fazendo a parte dela, meio que vivendo sua própria jornada, enquanto se pergunta onde Jay foi parar e procura de todas as formas um jeito de encontrá-lo. Mas Lloyd acaba sendo mais interessante, tanto que ele é o principal dessa nova série. Desde a morte do Mestre Wu, Lloyd tem tentado treinar para se tornar o novo líder ninja, mas não dos antigos ninjas. Ele está treinando uma nova geração, Arin, Sora e Wildfire. Eles são basicamente os novos ninjas de uma nova era. Arin não tem poder elemental, mas aprendeu o Spinjitzu sozinho e até desenvolveu uma técnica onde conseguiria transferir o Spinjitzu para um objeto, aumentando o impulso dele quando fosse lançado. A Sora é tipo uma garota inventora. Ela tem um poder tecnológico muito louco, com o qual ela consegue construir coisas de metal. Inicialmente ela precisava de um dragãozinho adorável chamado Ryu para despertar seus poderes, mas agora ela está aprendendo a controlá-lo sozinha. Mas, para que eu tô falando isso, né? Você nem se importa com isso. Você só quer saber por que Jay está do mal e, mais importante ainda, por que dizem que Cole é gay. Mas calma que eu tô chegando lá, tá? Segura a ansiedade. Só que antes disso, deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo sobre a história completa desses novos personagens até então, porque de fato o Ninjago Ascensão dos Dragões é muito interessante e dá pra fazer um vídeo só pra ele. Então vamos lá para as partes mais interessantes. Jay se tornou um vilão. Quer dizer, depende do seu ponto de vista. Quando a fusão aconteceu, tudo virou uma bagunça. E no meio desse caos, Jay sofreu uma amnésia e acabou indo parar na administração. Essa tal de administração é basicamente a responsável por manter tudo em ordem no reino da loucura. Mas desde a fusão, eles vêm tentando controlar todos os habitantes de todo o universo fundido, usando leis, regras e muita papelada. Como dissemos, seu nome é administração, né? Então, depende muito da sua interpretação. Você pode ver isso como uma tentativa de organização ou como uma ditadura. E sim, talvez você tivesse certo em ambos os casos. Mas o fato é que Jay agora trabalha com eles, e isso nada muda. Ele não lembra de nada, não sabe o que está acontecendo, então dá para argumentar se ele é um agente do mal ou não, vai de você. Agora, a segunda parte da história dele é outra coisa, mas a gente não vai falar sobre isso agora, vou deixar para um outro momento. E bem, como eu disse, eu acho que é isso. A gente falou de quase tudo de forma resumida, mas falamos bem. Então, eu vou ficando por aqui e te vejo em um próximo vídeo. Valeu, se cuidem e até a próxima. Tá bom, tá? Eu sei que vocês querem. Vamos falar disso. Então, de novo, quando os reinos se fudiram, os ninjas foram espalhados e toda aquela coisa. Cole acabou indo parar num lugar chamado Terra das Coisas Perdidas. Nesse lugar ele conheceu algumas pessoas, entre elas um Munci chamado Gel, o mestre da fusão. Agora, pra você que tá se perguntando o que é um Munci, eles são tipo criaturas trolls, parecida com os Geckos, aqueles seres que foram escravizados lá na série original de Ninjago. Mas naquele ponto a gente não sabia que existiam dois tipos, e eles não se davam nada bem. E o motivo é que, sim, eles eram de cores diferentes. Esse é o motivo, uma idiotice completa. Entretanto, Gel, apesar de ser um Munci, ele tem a cor dos Geckos, e isso faz com que ninguém gostasse dele. Ele foi rejeitado pelas duas tribos, mas honestamente, acho que ele acabou saindo ganhando no final das contas, porque ele não foi escravizado, não trabalhou em mina nenhuma e ainda conseguiu viver sua vida de boa. Agora, onde entra a parte do Cole ser gay? Antes da Ascensão dos Dragões sair, muita gente da comunidade Ninjago estava pedindo por isso. Essa representatividade começou a aparecer. Vários personagens de fundo começaram a mostrar discretamente suas verdadeiras cores, tanto literal quanto simbolicamente. Isso tudo fez crescer as conversas da comunidade, muita coisa aconteceu e muita gente começou a criar teorias malucas sobre Cole. E aparentemente até os roteiristas dessa nova fase da série acabaram percebendo isso e quiseram incluir. Talvez, né? Ninguém sabe de certeza. Mesmo que não seja oficialmente confirmado, muita gente notou uma certa vibe entre Cole e Gel. Você sabe o que eu tô falando, tá? No começo ninguém acreditava muito, mas mesmo que eles ainda não estivessem juntos, acho que é justo dizer que tem alguma coisa ali. O próprio Doc, um dos roteiristas da série, já demonstrou apoio a isso, curtindo twitters, falando mais sobre isso. Mas então, isso aqui é canônico? A questão é, apesar de que muita gente gostaria, o mundo ainda não é a mesma página quando se trata desse tipo de representação. Além de que existem muitos países que banem qualquer discussão sobre o tema, então é difícil ter de fato alguma coisa concreta. E olha, tipo assim, Lego é uma empresa, e como qualquer empresa, ela quer que a série passe no maior número possível de países e alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que possam vender no fim das contas os brinquedos e seus produtos. Então, no fim das contas, ele é
Com as circunstâncias atuais, eu sinceramente não sei, deixo isso pra você. Mas bem, esse é o estado que está Ninja Go por agora. Nós temos um vídeo explicando direitinho a história completa desse universo no canal, é um vídeo incrível, de verdade, eu recomendo vocês assistirem. E também, se vocês quiserem que eu traga a história completa do que temos até então de A Ascensão dos Dragões, deixa muito like nesse vídeo. Bem, é isso, obrigado por ficarem até aqui, se cuidem bem, bebam água e te vejo na próxima. Valeu!